think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Episódio de hoje. E aí, pessoal, beleza? Bora começar nossa semana 4. 4, nossa. Essa é a primeira aula, semana só 2 vídeos, esse gigante e outro rapidinho. Então, o assunto da semana é condutor. Então, condutor, vamos voltar lá para T1. Aqui, ó, vídeo 2, semana 4 também, agora que eu reparei. Mas você precisa ver esse vídeo? Não, né? Mas é o que eu preciso, vou recordar aqui, mas eu vou botar ele lá também, se você quiser rever, talvez ajude um pouco, pelo menos o começo. Esse vídeo está cheio de referência, né? Tem o Griffiths, para eu falar mal, tem o Heights, que eu vi um negócio que eu peguei uma ideia aqui, um jeito que eu não fazia, e o Ashcroft que deixa mais claro as coisas aqui que eu vou falar, os limites, né, que é mais completo. É um livro de estado sólido. Né? Então bora lá pro vídeo, só que antes a gente tem que fazer a revisão da semana passada, então bora lá. Então, o que a gente viu na semana anterior? Né? A gente falou, digamos, você tem um meio não condutor, um dielétrico, a gente fez um modelinho para isso, né, onde chega e vibra lá o meio. Então, basicamente, se você não está muito perto da ressonância, a situação padrão, né, você vai ter seu índice de refração, ele responde à sua onda. Né? Ele é maior quanto maior for a frequência da onda. Seguindo isso daqui, né? A e B constantes aqui, positivas, né? É a forma de Cauchy isso aqui. Então, quanto maior a frequência, quanto menor o comprimento de onda, maior o índice de refração. Significa, digamos, se uma onda vermelha ela vai quebrar um tanto. Né? Uma onda azul, violeta, ela quebra, digamos, quebra mais, ela fica mais próxima da normal. Então daí você vê o prisma, um arco-íris. Um pouco mais perto da ressonância, né, que seria a vibração do seu elementozinho, sua frequência da onda ela é próxima dessa frequência de vibração, você vai, o seu meio que é para área translúcido, ele começa a ficar opaco. Né? Sua onda penetra só, digamos assim, da ordem de um ΔZ, que é dado por isso daqui. Então, porque a onda começa a ser absorvida no meio, ela some no meio. E você pode ter índice de refração, mesmo fora da ressonância, índice de refração menor que 1. Né? Então aparece você tem uma velocidade da luz acima da velocidade da luz no vácuo, mas isso não é verdade porque o que interessa aqui, que propaga a sua energia, né, é a velocidade de onda. Essa velocidade de onda a gente calculou menor que a da luz. Beleza? Agora esse vídeo de hoje. Né, a gente vai falar rapidinho de novo o que é um condutor para a gente, né, um condutor ômico. Mesmo o que a gente viu em T1, é a mesma coisa aqui, só que lá a gente viu, digamos, no campo elétrico constante. Né? Aqui a gente vai ver no campo periódico. Isso aí que faz uma grande diferença até para a abordagem do Griffiths, que ele vai tratar uma onda, né? Então um campo elétrico periódico, mas vai usar o outro resultado. É um pouco confuso porque ele assume um certo limite que é o interessante para a gente, essa, digamos, aí era a crítica. Né? E ele é interessante, ele é físico, né? Mas não é o único, né? Tem outros limites são interessantes que a gente vai discutir rápido, mas o foco de certa forma é esse mesmo. E depois a gente vai abordar o problema de 2 jeitos. Aqui é esquema meio que o Heights, né? No sentido que, digamos, o Heights faz um comentário aqui que eu chamo de abordagem 1, eu chamo de abordagem 1, é uma maravilha. Abordagem 1, abordagem 2. Né? Mas tudo bem, a gente vai ver que 2 jeitos
Um mais parecido com o que a gente fez semana passada, repetindo a ideia de um dielétrico. Agora está passando um helicóptero. E o outro usando a ideia do condutor que a gente tem lá de T1, né, que eu vou revisar um pouquinho aqui. Vamos ver, vocês vão entender. E como esse vídeo vai ser meio grande, né, tem que enfiar uns intervalos aqui no meio. Vamos ver onde eu vou enfiar intervalo. Então, bora. Aqui, esse slidezinho aqui, os dois primeiros, acho que cinza, é daqui, o segundo eu copiei lá de T1. Né? Então, só para revisar aqui com o modelo de Drude. No modelo de Drude você tem seus elétrons, digamos, livres, que se movem numa rede, né? E eventualmente eles se chocam em íons. Né? Então, seu elemento que você, aqui se ele tem um átomo, vamos supor que ele tem Z elétrons, aqui, digamos, tem Z-1, Z prótons e elétrons. Né? Vamos supor que tem um elétron de condução, então Z-1 elétrons aqui, então esse cara tem carga 1, né? Seria um íon. Aqui. E esse último elétron está meio solto, né? Ele pode passar pela rede. Então, assumo que esses caras ficam passando pela rede, eventualmente se batendo aqui. Né? Então, você tem parâmetros, basicamente dois parâmetros, né? A densidade eletrônica, que digamos quantos elétrons dessa parte livre, quanto você tem por volume, né? Que é isso característica do modelo, e o tempo médio de colisão, né? Quanto vai demorar para eles baterem aqui. Essa é a ideia. E daqui já eu pulei, né? Aí a gente fez a construção, como é que aparece o termo dissipação, que seria esse termo aqui, né? E chega, vai, e do lado de T1 a gente chegou aqui. Né? Nessa forma, como se fosse a equação do movimento. Então você dá uma força externa, que seria um campo aqui, digamos, um campo elétrico. E esse aqui é o momento, P é o momento. Né? Então seria o tipo lei de Newton, só que tem esse termo proporcional a P, que é 1 sobre tal, que é o tempo o tempo médio de colisão. Né? Então se você for olhar mais ou menos o nosso modelo semana passada, de elétrico, é a mesma coisa, né? Só que esse termo de dissipação, aqui, né, que é proporcional à velocidade, né, é o que a gente chamava de gama. Né? Então, gama aqui é 1 sobre tal. Então, o modelo, esse aqui chama de Drude, o outro chama de Drude-Lorentz, que eu vi no livro assim. Né? Só que ele não tem, qual é a diferença? Né? Não é que ele não tem, né? Lá a gente resolveu para uma força externa explícita, né, que era uma força... não, desculpa, aqui sim, eu realmente não tenho o termo de oscilação. Aqui a gente vai botar essa força periódica externa, e lá você tinha um termo a mais, que era a resposta, né? Quando você bagunça o elétron está preso. O átomo puxa o íon ali, o núcleo, alguma coisa assim, puxa ele de volta. Então, você tem aquele termo de oscilação, que aqui não tem. Seria um termo a mais aqui, que chamei lá de ômega zero. E minha pilha vai acabar o mouse. Mas tudo bem. Então, bora lá. Isso daqui é bem padrão. Não quero trocar pilha agora. Se chama essa parte de, digamos, um condutor AC, né, digamos, corrente alternada. Né. O que a gente viu em T1 seria corrente contínua, no sentido que você botou um campo externo aqui, que era um E0. Então os elétrons vão fluindo, digamos, sei lá, no fio. Aqui você tem um campo oscilante. Né. Então isso muda a ideia muda a condutividade, isso aqui é padrão. Né. A gente vai ver condutividade é a relação entre J e E, né, a densidade de corrente e o campo elétrico. Aqui vamos ver que muda um pouquinho e essa frequência aparece na jogada. Então, mas vamos fazer direto comparando o que a gente fez no vídeo passado, semana passada. Né? É só pegar o ômega 0 igual a zero, né? Que seria a oscilação lá o termo de oscilação com relação à ligação do seu elétron com o átomo. Né? E fazer essa adaptação, no lugar de gama, botar um sobre tal. Beleza, aqui é a mesma coisa. Então o resultado já está pronto, faz aquela mesma conta. O x, aqui não tem esse menos, aqui tem o menos, né? É o x, é x0, é exponencial de menos de ômega t, você tenta assim, né? E acha o x0. Né? O x0 é isso daqui. Aqui está certo, aqui não tem menos. Fazendo aquele truque de botar tudo complexo e tal, você já entendeu. O real é a parte real desse resultado. Então você tem essa relação entre digamos, o vetor posição, né? O campo elétrico está, digamos, em direção x, o elétron oscila na direção x. Mas esse elétron, lembra que ele está solto, não está agarrado. Ele oscila porque o campo oscila, né? Então ele faz força para cima, para baixo, e o elétron fica assim, subindo e descendo, mesmo não segurando em nada. Mas tem o termo aqui de dissipação, né? Porque fazendo isso, subindo e descendo, eventualmente está batendo em íons. Né? Então a velocidade é derivada desse cara, não tem problema nenhum. Né? E aqui só reescrevi, que eu vou montar o J daqui a pouco. Né? Então se quiser botar explícito, só botar K em um menos I, ômega aqui, esse ômega cancela, apareceu
o menos com menos aqui ficou I. Né? Beleza. A densidade de corrente, né? Por definição, aqui está tudo complexo, né? É ρV. Né? O ρ é o quê? É o N, é a densidade N é a densidade eletrônica, quantos elétrons livres por volume. Se multiplica pela carga do elétron, é a densidade de carga. Né? Então isso daqui é o ρ, isso aqui é o V, está escrito aqui em cima. Né? Então é só substituir aqui o Nzinho, parará, parará. Né? Então lembrando que eu estou adaptando o da semana passada, né? Quando a gente estava no caso de um elétron, né? Depois não aquela generalização lá. Mas tudo bem. E aqui eu já dei uma melhorada, que eu comecei a usar assim, mas assim é ruim. É melhor botar o I aqui. Então isso aqui que eu fiz para cá. Você tira um I em evidência, por exemplo, nesse caso aqui ele cortaria, né? Aqui você multiplicou e dividir por I, então aqui fica menos I. Então fica 1 menos I. É isso que eu fiz aqui. Então cortou I aqui e ficou assim bonitinho. Se você for olhar esse termo daqui, N é quadrado tal sobre M, ele é exatamente o que a gente definiu lá em T1 como a condutividade do seu material. Né? Então ele apareceu isso e esse termo a mais aqui, menos I ômega tal. Né? Esse aqui como um todo, eu vou chamar geralmente com sigma barra. Eu vou chamar assim como se fosse uma condutividade complexa. Isso aqui é padrão. Geralmente os livros escrevem isso daqui direto como sigma. Né? E falam assim, isso aqui é condutividade complexa. Né? E já vê isso aqui como sigma zero ou nada. Né? A ideia de, já me chama de sigma zero. Então, se o campo for constante, né? Então ômega é zero. Aqui tem um ômega exponencial de menos ômega t. Tá? Faz ômega zero, volta para o caso anterior. Então você tinha um campo constante. Aí o campo oscilante ele te dá uma contribuição imaginária, né? na condutividade. Isso aqui é um assunto legal. É padrão só que vocês não têm mais isso em graduação, talvez em curso de estado sólido. Você provavelmente vai estudar isso, se você fizer lá com optativo, ou já fez, não sei. Beleza. Você também viu aqui, não dá pra falar que não viu. Não vem falar que nunca viu, acabou de ver. Então, a derivação é essa. Então, digamos assim, então a gente está olhando do ponto de vista do que a gente sabe, né? Pegou o modelo de Drude lá e botou, agora mudou o campo, né? O campo não é mais constante, fez o campo oscilante. Beleza? Mas para que a ideia realmente é muito. Aqui, digamos assim, você reviu o T1 e deu para entender. Mas você está com preguiça, você não fez T1, fez T1 outra vez, não lembra mais. Mas para que assim, o que a gente está fazendo é a mesma coisa que a gente fez semana passada, só tirou aquele termo oscilante. Né? Então, porque mesmo ele solto, o elétron continua oscilando porque a força externa, o campo elétrico é oscilante. Só que estão fora de fase, né? Porque é tudo complexo, aparece na fasezinha a mais. Então, quer dizer assim, uma vez que ele está oscilando, você pode calcular o momento de polo dele. O momento de polo é a mesma coisa que a gente calculou semana passada, porque a lógica é a mesma. Digamos, o núcleo está na origem, né? Então o momento de polo é a carga do núcleo delta de Dirac, só que ele vai dar zero, porque está na origem. E a carga do seu elétron é a posição lá que ele está. Então é a carga do elétron vezes x. Lembra que o Ezinho é negativo. Né? Mas aqui, beleza, Ezinho fica quadrado e tal. Então, de novo, o momento de polo é proporcional ao campo elétrico. Então você pode definir uma polarização. A polarização é o quê? É de polo, momento de polo por volume. Então você pega esse cara e divide por volume. Semana passada a gente chamou aquele Nzão. Né? Seria o quantidade de elétrons que você tem lá. Seria tipo o inverso do volume do átomo. Aqui não, a diferença é que aqui esse Nzinho, que é o do Drude, que é quantos elétrons livres você tem por volume. Né? Mas a lógica é a mesma. Então você tem uma polarização. Né? Só multiplicado por Nzinho. Tá. Aqui dá pra ver, tá? Botar o sigma de novo, né? Mas acho que eu não escrevi assim não. Deixa eu ver. Não. Então uma vez que você fez isso, é para que eles são proporcionais. Né? Então você pode definir como se fosse uma suscetibilidade elétrica. Né? Então eu já estou escrevendo direto em termos de epsilon. Né? Então aqui é epsilon sobre epsilon 0 menos 1. Né? E o epsilon 0 aqui fora. Então aqui, né? Então, é só a definição. O cara está aqui, aquela relação, se eu repetir, aqui eu reescrevi. Né? Botei o sigma aqui. Então esse cara montei o sigma e ajeitei aquele i de novo. Botei aqui fora. Né? Ficou aqui bonitinho. Então, a priori, você tem mais coisa. Esse cara aqui é o seu sigma barra. Né? Você tem muito parecido com a ideia do dialético que a gente está fazendo. E seria mais ou menos a mesma coisa que a gente está fazendo semana passada. Então, com aquela relação linear, esse cara daqui é o n barra quadrado. Então, assim, a gente está tratando esse condutor como um dielétrico, nesse sentido de
pegar a contribuição, a parte, digamos, esse elétron oscilando, né, associar isso a um momento de polo, a polarização, né, e ver que esses caras são lineares. Está fazendo. Então, você meio, como assim? E você pode perguntar assim, mas tem o último porém, é o seguinte, a gente viu que, digamos, para um meio dielétrico, né, quando você tem essa polarização, ela segue o campo. Né? O campo oscila. Né? O campo depende do tempo, o campo elétrico. Então a polarização depende do tempo. Quando a polarização depende do tempo, você sabe que a gente foi uma das primeiras coisas que a gente viu até né? Que tem uma densidade de corrente associada à polarização, que é derivada no tempo, né? do P. Né? Agora esse sinal de menos aqui eu também acho que não tem não. Né? Esse sinal de menos aqui não tem não. Esse sinal de menos é aqui. Esse J barra é derivado do tempo de P. O menos aqui, eu sei lá. Ignora esse menos. É aqui menos sim, porque você vai derivar. O cara vai cair um menos i ômega. Então, se você pega a definição do nosso P ali, faz essa conta, vai dar isso. Né? Mas esse cara é exatamente a conta que a gente fez, né? Que é o NE vezes o V. Então, eu quero dizer assim, se eu estou fingindo que esse cara, né, formalmente é um dielétrico, então ele tem que ter um J. E o J é o J mesmo, que a gente já calculou, quando a gente está pensando como um condutor. Então, associar ele tudo, transferir tudo para um dielétrico, faz sentido. Né? Então, eu fiz isso aqui tipo como se fosse um comentário no Height. Né? Ele faz essa abordagem, depois ele faz, digamos, a minha segunda abordagem lá como dielétrico, como condutor mesmo, né? Que é igual, mais ou menos parecido aqui no Griffith, mas ele faz esse comentário antes que eu achei legal. Então, por isso que eu dei essas duas abordagens. Então, e qual é a vantagem, digamos, essa abordagem aqui? É porque se você esqueceu lá do que a gente viu em TA1, né, você não precisa ver nada mais, né? Eu só estou usando o que a gente viu semana passada. Né? Então, seria essa abordagem 1, nesse jeito formal de pegar esse condutor num campo elétrico oscilante, né? Um campo AC, né? Aqui por causa da onda eletromagnética. Mesma coisa, assim, porque lembra que a onda, eu só falo de campo elétrico porque o magnético a força é muito menor. Né? É uma razão dos dois é V sobre C. Estou assumindo que esse elétron não é relativístico. Então, uma vez que a gente fez isso, né, as equações de Maxwell, digamos, formalmente estão assim. Né? Quer dizer assim, ficou tudo em D. Eu quero dizer, a parte da densidade de carga, né, a gente associou essa polarização. Então, jogou para o lado de cá, definiu o P. Né? Aí fala assim, aqui nessa equação tinha um J, mas aquele J de polarização ele esconde aqui, no D. Né? Então está tudo certo. Então, formalmente, voltamos para a semana passada, e é mais ou menos a mesma lógica, porque essa relação é linear, então toda a parte do meio está escondido no epsilon. Só que esse epsilon é aquela função de ômega. Né? Esse epsilon aqui é complexo. Então aqui está tudo claro, né? Então é só seguir os passos lá da semana passada e você vai chegar aqui na sua equaçãozinha da onda padrão. Não tem problema nenhum, porque a partir daqui é a mesma coisa. É só trocar, é como se fosse a equação de Maxwell no vácuo, trocando o epsilon por epsilon 0 por epsilon, né? Faz a conta, e aqui vai ficar aparecer o epsilon. Então a gente definiu esse cara aqui, o epsilon vai aparecer aqui. Né? Então o n quadrado é proporcional ao epsilon, ficou assim. Então você vai lá e vai resolver como é a equação tipo de onda, né? Vai resolver como se fosse tipo uma onda plana. Só que lembrando que tudo aqui é complexo, né? Esse cara é complexo. A priori esse cara, eu estou botando com a barra, ele pode ser complexo. Vai jogar, vai achar. Na verdade tem que ser complexo. Você vai jogar na equação, é formalmente a equação de uma onda, a relação de dispersão de uma onda plana, igualzinho. Né? Então o cara chama K barra aqui, é o módulo desse vetor K, é o N barra, o ômega sobre C. N barra é isso daqui. Lembrando que N barra tem esse I, aquele complexo, e o sigma barra é complexo. Né? Então tem I aqui, tem I aqui. Escrever isso dá para fazer, tirar a parte imaginária. Eu vou fazer, mas só no limite. No limite que eu desprezar esse cara daqui. Mas a primeira dá para fazer. Parece confuso, porque assim, o que é raiz? Enfim, raiz de A mais IB é um número complexo, então esse cara é um X mais IY. Né? O que é X, o que é Y? Não é tão fácil, mas dá para calcular. E esse cara é exatamente o que eu vou chamar assim. Então esse cara aqui é um número complexo, ele tem parte real, o real eu vou chamar só de K, e o imaginário eu vou chamar de kappa. Essa é a notação aqui. E aqui tem um último comentário, que eu vou fazer um intervalo, que
Isso aqui que é omitido no Griffiths, depois eu fui olhar agora quando eu ia preparar, não gostei. Os outras duas referências são bem melhores, principalmente aqui para Ashcroft, que olha todos esses limites que eu discuti agora. Que na verdade você tem uma comparação de escalas aqui, né? Todas as escalas de tempo que aparecem nesse problema. Uma escala de tempo é o quê? É o período da sua onda externa, da sua onda eletromagnética, está passando ali, então 2π sobre ômega. Outra escala de tempo é o tau, que é o tempo médio de colisão, né? E a gente chama isso de tempo de relaxamento, né? Mas tipo em matéria condensada. E ε0 sobre sigma, que é outra escala de tempo, se você for a unidade que tem dimensão de tempo, que ela até vai ser importante, mas na minha abordagem 2, mas ela está aqui também. Na verdade, olha aqui, se você olha esse sigma ômega ε0, ômega é o inverso de t, do período aqui. Então aqui é t, ε0 sigma é outra escala de tempo. Então é a razão dessa escala de tempo para essa escala de tempo. Eu dizer se digamos, esse tempo é muito menor do que esse, basicamente você pode jogar isso aqui fora, né? Então virou um dielétrico, digamos mesmo, não tem condutividade. Então a K é ômega sobre C, né? Seria o vácuo aqui, né? Outra questão é aqui, né? Aqui é uma relação entre o período e o tau, né? Tau sobre o período da onda, sobre esse T grande aqui. Então repara que se o período for o tempo de colisão for muito pequeno com relação ao período da onda, você pode desprezar esse cara, então ficou só esse pedaço, ele fica imaginário, né? Mas digamos mais simples, que é a única coisa, a parte que o Griffiths faz, ele assume assim, meio com ninja. Assim. Ele faz um comentário do que ele está fazendo esse limite, mas como se fosse só esse limite fosse de interesse, né? Ele é o mais legal, né? Mas não é o único de interesse. E tem outro limite, digamos, se esse tempo de relaxação for maior do que, ou bem maior do que o período, agora esse cara aqui ficou grande. Para que esse cara ficou grande, o I aqui corta com I, né? Aí agora tudo aqui corta uns I's, né? Então a priori você pode ter que esse cara aqui fica real, né? Aí ele se comporta meio como um dielétrico, de novo, né? Com ômega, agora mais o mais interessante é que com N dependendo do ômega, né? Então é como se fosse um meio dielétrico lá, que digamos que a onda se propaga nele, ele fica transparente, o condutor. Então a gente vai começar a ver esses limites aqui na prática, essas comparações das escalas, mas já vamos fazer um intervalinho, já volto. Falou!